Bem-vindo de volta, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do último episódio. A gente ainda está com um pouco de glicose na veia por conta daquele episódio. Eu espero que vocês tenham se questionado bastante e hoje a gente vai partir para um novo episódio, uma nova egrégora e algo um pouquinho diferente. Eu sou o Will, estou aqui para fazer as perguntas. E eu sou o Bruno, estou aqui para respondê-las. Hoje a gente vai tentar trazer um pouquinho da informação daquele que é o nosso pai, vamos colocar assim, dentro da Umbanda, nosso querido Oxalá. E dentro dessas perguntas eu vou tentar trazer um resumo. A gente vai tentar conversar e fazer um resumo sobre quem é, o que Oxalá traz para a nossa vida. E quem sabe tentar esclarecer alguma coisa de forma resumida, para que quem está aí do outro lado, que está começando, possa entender e seguir da melhor forma possível. Bora lá! Quem é Oxalá? Quem é Oxalá? Oxalá é Oxalá, gente. Olha o Erevinho. Oxalá, né? Vamos deixar impedir para o último vídeo. Bom, Oxalá, orixá, né, da tradição Yorubá. Nossa, é difícil explicar o Oxalá, né? O Obatala, né? O primeiro Porque ele tem nominho outros aí. nomes, né? Tem um Sim, nome sim. mais... Na verdade não são outros nomes, né? São títulos do mesmo orixá. Hum, É que nem o Baluayê, né? O Senhor da Terra acaba se tornando um título para tá. Chapanã, Sapatá, dependendo da cultura, em que esse orixá, enfim. Acho que é legal a gente Aham. falar de Obaluayê um dia, né? Sim, vamos Baluayê e chegar lá. Obalu só sobre os dois, né? Sobre os dois. Então, Oxalá, vamos lá. Obatala, né? Ou Oxalá. Divindade do Ori, divindade da criação do ser humano. Olha que legal. Uhum. Divindade, ou seja, existe Eledumare ou Olorum, Deus maior, O Deus maior. certo? Deus topzera. Abaixo, as divindades, os braços divinos, os braços de Deus maior, são os orixás, certo? Daí, Obatala, ou Oxalá, orixá da criação do ser humano. Tá. Orixá, Obatala, é a divindade que dá o sopro divino, o Omi. Então, Obatala é responsável por fazer esse sopro divino e fazer com que o ser humano tenha vida. E aí, obviamente, por conta desse tan, dessa essência de Oxalá, Oxalá traz a responsabilidade do ser individual, do eu individual, da sua própria cabeça, do seu próprio ori, da sua própria criação, da sua própria concepção de ser. Também é totalmente ligado à fé, à esperança, que mais? O eu, né? O eu interior, aí vamos dizer assim. O corpo também. Então, quando a gente está... Nossa, é difícil falar sobre Oxalá assim. Vou explicar o que é, sabe? É eu acho complicado. que quando a gente está tentando traduzir em palavras uma energia muito maior, que é às vezes indescritível... Tipo assim, eu ficaria aqui 20 minutos falando sobre o sobre que é Oxalá, Então, como... vamos tentar difícil. trazer para de uma forma mais prática, porque Tá. existem alguns assuntos que de agora em diante a gente vai começar a entrar, principalmente quando a gente estiver falando sobre os orixás, que é realmente complicado, porque eu posso pegar a definição de um livro, Sim. vários livros, e beleza, vai ficar falho, porque não vai trazer em sua totalidade o que significa realmente Oxalá. Aham. Mas a gente pode colocar então que Oxalá é uma energia que traz dentro de si a nossa vida, vamos colocar assim, o que conduz de uma certa forma a nossa fé. Boa. Boa, boa. Então a gente pode E a colocar... fé não só a fé no divino, né? A fé em mim mesmo. A fé na minha capacidade, na minha essência, no meu cerne. Entendeu? Não só a fé em Deus, a religião em si, saca? Então quando a gente está falando quando a gente está falando principalmente do nosso desenvolvimento dentro da fé, dentro da religião, o fato de você estar apoiado também sobre Oxalá é importante, porque no momento que eu começo a trabalhar essa vibração, essa energia que o Oxalá tem para me auxiliar, Aham. eu faço com que o meu desenvolvimento seja também direcionado, porque eu estou falando da fé. Sim, sim.
Tanto é que no primeiro ano, até você compreender a tua própria egrégora e você ter ali o seu orixá na sua coroa, né, na cabeça e tal, você fica esse um ano em Oxalá, entre aspas, né? Você fica como se você estivesse sendo abençoado pelo seu ori, pela divindade do eu, sabe? Como se Uhum. você não tivesse nenhum orixá ainda te apadrinhando. É o seu ori, a sua consciência, você se encontrando com você, se olhando para dentro, sacou? É É uma, bem é filosófico, uma perspectiva é bonito, filosófica. bonito, bonito. Porque você olhando para dentro, você vai encontrar coisa boa e coisa ruim, vai começar a tirar o que você não quer mais para você, ou agregar mais coisas do que você descobriu que são positivas sobre você. São os questionamentos que ele vai trazer sobre a sua vida e sobre o seu eu, que vão Exato, fazer com que você continue o seu desenvolvimento, é isso continue a sua aí, jornada de uma forma mais próspera, vamos colocar é isso assim, aí. para si. Aí entra vaidade, egocentrismo, baixa autoestima ou alta autoestima, a inveja, a soberba, o desejo, a ambição, a falta de ambição, enfim, tudo que te Tudo isso compõe traz. ali dentro daquele processo que é você. Mas eu acho que é interessante a gente colocar uma característica importante Ah, dentro de Oxalá, que é o fato dele vir de um povo específico, vamos colocar assim, que seria o Fum, que são os Funs. Oxalá já é conhecido como orixá do pano branco, né? Também só usa branco, Uhum. tudo por isso que só usa branco em toda a sua liturgia e até por conta disso que se coloca também outras é, crenças aí católicas, né? Como Tá. Anjo da Guarda, Jesus Cristo, Espírito Santo, e aí sincroniza essa bagaça aí. Mas do Fum Fum, ou Fum, né, que é o orixá do pano branco, existe uma gleba de orixás aí que são antes da criação do planeta Terra, antes dos orixás que vieram e desceram para a Terra. É como se isso se dividisse em duas histórias. Alguns dos orixás que a gente conhece na Aham. Umbanda e antes disso o orixá Funfun, orixá da criação do universo, da criação do ser humano, entende? É antes essa parada. Mas aí é um momento, é uma linha bem tênue, porque assim, se você for trazer, por exemplo, para a cultura de Candomblé, aí você tem Oxalá Guian, Lufan. Ah, que aí a gente vai entrar naquelas características ou nas. São dois orixás distintos, né? São duas culturas de orixá distintos. Mas para entender ou não entender nada, é como se fosse Oxalá novo e Oxalá velho, Tá. entende? Aí a Umbanda não faz essa diferença. A Umbanda, Oxalá, Oxalá. Ah, é Guian ou é Lufan? Não, é Oxalá. Para trás vai ter dois orixás, Oxalá Guian e Lufan. Para trás divide mais, para trás divide mais, até você ir para a criação do universo bem pontual mesmo. Que aí é Oromilá, Ifá, aí a gente A vai gente falar vai de falar de. Egungun, né, Yami, Tem ixi, os aí mais antigos que são bastante Ux, interessantes aí também. é um caminho que até eu não faço muito, não tenho muito Talvez. conhecimento, não tenho um gabarito para falar sobre isso aí. Talvez nesse sentido a gente precisaria procurar alguém Um de um babalorixá, ou um babalorixá, babalaô, né? Um iniciado em talvez, Ifá e tal. que pudesse nos dar esse Né? Fica o conhecimento, convite né? aí, senhor Docimar, se quiser ver, Por fica à favor. vontade. A gente já comentou em episódios anteriores, quando a gente principalmente falou no episódio do começo do ano sobre qual seria o orixá, a gente fala sobre Exu e a gente comenta sobre os aspectos, tem um nome isso, as Qualidades, qualidades de Exu. Nesse caso, eu posso colocar, vamos colocar, de forma bem é, ignorante. ignorante, essa é a palavra correta, que Oxaguian e Oxalufã seriam qualidades de Oxalá. Da mesma forma, assim, meia bruta do negócio, Uhum. sim. Então, se algum dia você escutar dentro de uma casa de Umbanda ou de Candomblé, alguma coisa similar, você já sabe que os dois falam de um mesmo orixá, vamos colocar assim, que seria Oxalá, mas Duas que na realidade vertentes da são mesma luz, é, vamos dizer assim, vai. momentos. Tem outros orixás que a gente vai acabar entrando nisso, o Baluaê, a gente acaba também falando É, sobre como isso. Baluaê e Omolu, né?
É um assunto Não, é complicado. complicado, que a Precisa gente de um vai dia chegar. só para falar, porque senão vai começar a falar, aí não vai conseguir terminar, não vai conseguir concluir a história Não num só. aprendizado bacana, e vai Mas, ficar muita ponta solta. mas para a gente Né? voltar então aqui, Tá, Oxalá, a gente certo. tem Oxalá Guian, Oxalá Lufan, Aham, são qualidades, vamos colocar dessa forma. beleza. É, é um orixá que nos traz essa questão da fé, mas durante as situações, quando eu começo a ouvir os pontos, ou quando eu vejo o pessoal trabalhando, eu vejo o pessoal trabalhando com a guia branca. Tem a ver, ou tem a relação, então, com essa questão deles estarem mais voltados Do pano branco. do pano branco do povo Fum. Sim, Então, sim. a gente acaba sincretizando. E dentro do sincretismo, a gente acaba colocando ele como Jesus Cristo. Se você No vê no sincretismo. Isso aí, isso sincretismo, aí, isso aí. você vai numa casa de É, Cristo Umbanda, Redentor, né? Com os braços abertão aham, lá e tal. É o sincretismo de Jesus Cristo Cristo, com Oxalá, na Umbanda. entendi. Sempre que a gente estiver falando, Lembrando, né, que Jesus Cristo não é Oxalá, e Oxalá não é não é Jesus Jesus Cristo. Cristo. A imagem de Jesus Cristo, por que que os Isso aí. escravos usavam Jesus Cristo para poder cultuar Oxalá, né? Mas caminhando, se a gente está falando de Oxalá, a gente está falando Certo. dessa energia da fé. Então, quando eu vou fazer alguma oração para Oxalá, ou quando eu vou fazer alguma oferenda para Oxalá, existe alguma forma ou alguma coisa na qual eu possa, como a gente conversou sobre Bedi, existe algum assunto o qual eu posso direcionar para ele, para a vibração dele, para que aquilo tenha mais eficiência na Sim, minha sim. vida? Vamos dizer assim que a gente vai vibrar por Oxalá, a gente vai irradiar a nossa oração, o nosso pedido, geralmente para coisas particulares, para coisas individuais, para minha, Uhum. entendeu? Para que eu possa ter a compreensão, para que eu possa ter o perdão, para que eu possa ter a luz, para que eu possa ter a paciência, para que eu possa compreender esse momento que está acontecendo, para que eu possa ter a cura, para que eu, né? Oxalá, a egrégora de Oxalá não é que é uma coisa egoísta, não é isso, mas ela é introspectiva, ela é sobre você e como você se adequa com o mundo e como o mundo influencia em você. Dá pra entender? É o como você consegue interagir, aceitar e vencer os obstáculos que o mundo traz para Exato, você. exato. Mas principalmente obstáculos que É você esse coloca para você. relacionamento aí, exato, boa, boa, muito bom colocado. Fala sobre seus traumas, sobre seus medos, seus receios, as coisas que você não gosta no outro, que na verdade são suas, entende? Então, a oração, por isso que muito se fala assim, ah, você precisa rezar pro teu anjo da guarda, né? Você dá uma velhinha pro teu ori, para te trazer tranquilidade, para trazer calma, paciência, lucidez, para Tá. que você possa caminhar melhor. Agora, se a gente está falando sobre essa oração, sobre acender essa velhinha, vamos entrar num aspecto que é interessante para quem está lá do outro lado, às vezes quem está Ah, começando. Quando hum, eu vou fazer uma oração, a gente sabe que eu posso acender qualquer vela, o importante é a nossa intenção, mas tem uma corzinha específica, que é normalmente utilizada para Oxalá. branco. Branco sempre usado na vela. Agora, se eu tiver, por exemplo, vamos subir a pergunta, vamos tirar mais informações aí. Se eu for fazer, por exemplo, se eu quiser colocar alguma coisa relacionada a alguma erva, o curso de Umbanda Tem, teórica, assim que ele abrir, porque tem módulo 1 e módulo 2, por favor, faça ele abrir logo os módulos para a gente poder tá no aprender final mais. do ano agora, né? Acho que dá pra fazer as aulas de ervas. Ervas Erva ainda tá dá. legal. Umbanda Otar, não dá. Umbanda demora bastante. Otá, né? Otar, Você Otar é tá afim legal. de Otá, né? Dá para fazer Enfim, também sobre oráculo, carta, mas isso aí a gente vai fazer aos pouquinhos, pra ele liberar isso aí. bom, ervas de Oxalá. Tapete de Oxalá, própria erva aí, né? Muito conhecido também como boldo. Mas lembrando que o boldo é o boldo, tapete de Oxalá é tapete de Oxalá. São duas ervas semelhantes, mas não são a mesma. Então, boldão é uma erva boa para Oxalá. Que mais? Você que fez a aula aí. Nossa, pegou pesado, hein, mano? É, né? Eu que faço as Cadê? perguntas, não é Quem fez a você. aula? Aí, ó, tá vendo? Ele me zoa. Vamos, O, pedra, já que a gente falou sobre Otá, pedra de Oxalá, cristal. o cristal transparente ou uma Isso. pedra branca? Essa sempre foi Também, uma dúvida também, que eu também. tinha. Pode ser usado os dois, cristal e pedra branca, né? Porque ele vai fazer essa troca energética aí. Entendi. Vai absorver e
Rosa branca pode ser usada para Oxalá? Rosa branca. Obrigado. Pode Fez ser. algum efeito o curso. Aê! Tá com sonho, né? É que vocês têm que entender que eu tenho uma descendência portuguesa, então o HD é uma leve lembrança. Ah, entendi. Não Tem é que uma entender memória. tudo agora. O cara não lê, não presta atenção, fica. Você não apanha depois. Não, que pensa que eu sou assim. Mas Então, é isso aí, gente, já falamos de boldo, Boldo, o cristal, questão. falamos sobre a rosa branca, que mais? Aí, Qual é o dia? Porque a gente sabe que os orixás, os guias, dizem sim, que tem sim, alguns dias da semana que o são Sé, melhores. né? O Ossé. Então, cara, o Ossé, ele é muito de cultura, Tá. né? Por exemplo, no nosso ilê, na nossa casa, nosso terreiro, quinta-feira é o Sé de Oxóssi, né? Sim. Tem alguns orixás, por exemplo, segunda-feira é Dia das Almas, Preto Velho, Exu. Exu, entendeu? Em muitas casas, sábado é dia de Obatala. Tem dias, Oxalá, tem terreiros que é no domingo. Tem terreiros que no domingo não é dia de orixá nenhum. Tem outros terreiros que é dia de todos, o domingo. Entendeu? No nosso terreiro, nosso Ossé de Oxalá é sexta-feira. Sexta-feira, que é o dia que a gente veste branco, inclusive. Exato. Mas o vestir branco não tem nada a ver com banda, sabia? Hum. Não tem A nada a gente ver pode com entrar banda. nisso no final. Lembrem-me, vocês que estão aí do outro lado, de eu fazer essa pergunta para ele no final do podcast. Sabe aquele negócio de sexta-feira usamos branco? É. E aí o cara vai lá e põe porque eu sou da Umbanda? Aham. Não Tem nada a ver. ver. Interessante. Isso aí é muito antes Achei da que tinha alguma cultura. coisa a ver com Oxalá. Não. Tem a ver. Você é pra explicar ou não? Pode explicar. Não vou também. Pronto. Agora eu fico. Eu tenho minha câmera aqui, ó. Os meus parceiros diretos aqui. Ele tá querendo competir comigo, gente. Não, mas é verdade. Não tem nada a ver com Umbanda. Não existe uma cultura aí do Oriente Médio que usa branco. Entendeu? Faz sentido. Eu tô enrolando porque eu não Mas- lembro. eu percebi. Entendeu? Tá tudo Aí, certo. antes de falar merda, eu vou falar, não Não lembro. lembro, Mas eu vou ótimo. trazer pra você. A gente coloca isso, por isso a gente coloca. Da mesma cultura que tem a parte árabe, Aham. o al-tabak. Né? O al-tabak é prato. O Pratinho al-tabak. de. Isso, é um prato. É um prato. Al-tabak é prato em árabe. Entendeu? Da mesma forma como tem essa influência, o usar branco também tem uma influência de uma cultura, que eu esqueci o nome. Que eles sim usavam branco. E aí a influência dessas pessoas foram para a tradição africana de sexta-feira usar branco. E aí veio para cá. Mas não tem nada a ver com banda e candomblé. Interessante. Eu acho que tem a ver com as revoltas a revolta dos malês. Nossa, faz sentido, porque. Você nem sabe o que é. Não, mas a revolta dos malês é com relação aos. Ó, você aos viu aí islâmicos, querendo aos falar? Isso, o Islã. aos É isso que eu queria falar. dentro da África, os É isso aí, islâmicos do Islã. norte da África. Era isso que eu queria falar. Tá tirando, mano, que é nerd. Era isso que eu ia falar, do Islã. Não me via o nome na cabeça. Islã. Entendeu? Aí para não falar groselha, eu falei que não lembrava. Tem um. Mas é isso, a sexta usamos branco vem do islamismo. Não tem nada a ver com Umbanda, nada a ver com candomblé, blá, blá, Muita blá. gente podia explorar essa conversa Ó, também. tem um cara, se você quiser Eu entender ia um falar. pouco mais sobre Tava Islã, esperando que você falasse sobre ele. Continua. quem que é? É o Mário. Esse mesmo. Esse. Mário, o Baba Mário, do Baba Mário. ele... É só procurar. É um canal que vale muito a pena. Muito. Gostaria muito que um dia ele viesse aqui pra gente trocar uma ideia com ele. Engraçado. Putz, se ele viesse, seria fantástico. Maravilhoso. Tem Um muita cara de coisa pra extremo aprender. conhecimento. É um cara, Histórico. cala a boca e presta atenção, sabe assim? Já Esse trouxe, cara aí. inclusive, para nós, coisas que ele falou, trouxeram muitas perguntas e dúvidas exatamente. e aprendizados que a gente teve que, inclusive, conversar com o pai Antônio para isso poder aí. entender o que era aquilo. Se eu não me engano, acho que o Ilê chama Eliaxé Pantera Pantera Negra, não é isso? Isso. Muito bom. Muito bom, muito bom. Fica a dica de outro Baba canal. Mário, queremos você aqui. Fazemos Por que nem o favor. Danilo Gentili. Então, quando a gente está falando sobre Oxalá, a gente já trouxe algumas informações a respeito. E eu falo para que, se você tiver alguma dúvida com relação ao que fazer ou como fazer, questione, coloque aí nos seus comentários, mas o que a gente colocou até agora é muito por cima, tá? Sim, sim. Por quê? Como a gente colocou no começo, é muito difícil da gente explicar
muitas coisas muito profundamente sobre os orixás, porque faltam palavras para explicar exatamente o que cada um deles é. Lembrando, cada um dos orixás é uma energia que traz uma vibração, que traz uma explicação e algum comprometimento para a sua própria vida. E cada um desses orixás vai trazer, dentro da sua perspectiva, respostas e perguntas. Então, de alguma forma, a gente está tentando resumir e tornar isso prático, mas nem sempre vai ser fácil. Para a gente já começar a caminhar para um finalzinho aí, até porque é um assunto que não tem muito como a gente resumir, se você pudesse, dentro da nossa umbandinha, vamos colocar aqui assim, do nosso terreiro, Certo. o como você acha que a gente pode interagir com as vibrações de Oxalá? Então, assim, no meu desenvolvimento, por exemplo, eu sei que isso é uma coisa interessante. Eu acabei lembrando agora, enquanto estava falando. Existe algum guia, algum específico, vamos dizer assim, um preto velho ou um caboclo, que seja só de Oxalá? Não. Então, Como assim? Não entendi. exatamente, era essa Tipo a resposta assim, que eu queria. se é de Porque, Oxalá é de tal orixá? por exemplo, assim, todos os pretos velhos são de Oxalá. Ou todos os Não, caboclos são de Oxalá. não, é o contrário, né? É o contrário. Eu fiz um aprendizado esse final de semana, estava estudando sobre Ori, né? Tava me aprofundando mais sobre Ori, né? E aí o Baba, né, tava comentando algumas coisas e ele falou assim, né, que os orixás são para todos e Ori é individual, né? Então, trazendo a mesma correlação, Oxalá é para todos, cara. Todos. Não tem essa de tipo, eu sou de Oxalá só, Oxalá só é para tal. Não, é uma egrégora universal, é uma energia universal. Mesmo eu sendo filho de Oxóssi, eu bebo da fonte de Oxalá. Eu sou Isso de Exu, eu bebo da fonte de Oxalá. Eu sou de Oxalá, eu bebo da fonte de Exu, né? Acho que a maravilha da vida é é a justamente diversidade. isso, você conseguir beber de todas as fontes que o universo te propõe, né? E aí, óbvio que o Oxalá também seria igual a todas as entidades, a mesma regra, a mesma lei, vamos dizer assim. Então, fica claro que se alguém falar para você que determinado guia ou determinada situação é só de algum orixá, Não. repense aquilo que não É, está certo. geralmente pela egrégora da paz, da tranquilidade, da calmaria, da fé, da esperança, né? Oxalá tem uma correlação com os pretos velhos, por conta dessa egrégora que anda lado a lado aí, entendeu? Mas não necessariamente todo preto velho de Oxalá, não, Não não, faz nem não. sentido. Até porque se você Não, for faz pensar. até sentido, mas não de Mas todos. se você for Não pensar é numa. regra, é lei, saca? Se você for pensar numa egrégora que seja mais tranquila, mais calma, você também tem o Obaluaê, você também tem. Pois é, é. então elas caminham. Nanã. Não, não. Então, claro que esses daí são FUM. Então, traz também essa correlação. Mas aí, para a gente já finalizar, Ah, a gente falou no começo que a energia de Oxalá ela é uma energia mais branda, mais tranquila. certo. Mas é possível a gente ver, por exemplo, colocar um ponto, mais fácil das pessoas entenderem. Um ponto para Oxalá em Barravento, por exemplo, que é É, João. é mais estimulante, vamos colocar assim. Não sei lá, não é muito funcional, vamos dizer assim, né? Porque o barravento ele já tem a indução da reverberação do atabaque, te dá potência, Era isso que eu queria falar. né? É a questão não do barravento em si, mas da potência, de aumentar, porque a gente falou, brincou de Ijexá, que normalmente os pontos de Oxalá são dentro do Ijexá, né? São mais É, tranquilinhos. tem. Né? Mas assim, Sim. o que eu falo de aumentar a vibração, trabalhando dentro de Oxalá, A um trabalho, velocidade ou a a vibração? vibração Porque sendo você cada pode vez tocar. mais rápido. Não, mas eu falo de você deixar uma vibração mais intensa dentro do trabalho de Oxalá. Eu acho que não faz muito Não faz sentido, sentido. na minha opinião, Não, sim, 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 singela. claro. Não faz muito sentido. Mesmo porque não é a nação, né, daquele orixá, não, sei lá, faz muita nação, sei lá, pra mim tem alguma coisa Que tá esquisita aí. esquisito que não tá É. batendo. Era isso que eu queria saber. Era uma pergunta assim, porque Onde às você vezes viu isso pode aí que você nem em tá? lugar nenhum. Eu acabei querendo Ah, só
questionar no sentido de a minha cabeça é assim, eu vou querer levar nos limites. Entendi. Não, mas é verdade, porque assim, qual é o intuito do meu questionamento? É saber se, mesmo dentro daquela vibração que a gente está tão acostumado, se é uma vibração mais calma, se aquilo pode expandir para um outro tipo de trabalho, dentro da, mesmo sabendo Entendi, que uma boa pergunta. dentro Entendi o que você quis dizer. da fé tranquila, eu preciso em algum momento transformar aquela Dar uma batalha pancada. num chacoalho mais intenso. Sim, mas acho que não seria através do barravento específico, entendeu? Acho que eu Seria vou só. trocar na ação do atabaque, Entendi. tocar mais rápido, mais Eu usei o forte, barravento como uma forma de trazer a de imagem, né? potencialização daquela egrégora. Mas não. O que pode acontecer no meio daquele trabalho lá, tem uma viradinha lá de banda, né? Aí Então, você irradia pro outro lado, faz o que você tem que fazer e volta, entendeu? Isso também nem precisa ser percebido, assim, a todos os médiums, é todos os mais alguém que campones, e tá prestando é um atenção. trabalhinho ali que precisou, entendeu? O Ogan percebeu, trouxe a O vibração Ogan que ficou diferente. ligeiro, se ligou no que precisava, irradiou o que precisava, a entidade deu essa percepção para o médium, passou o cambone, né, fluiu. De Tinha ferramenta, eita, o que aconteceu aqui? de repente. É, Interessante. Bom, para a gente já finalizar então, ah, tem alguma coisa, algum itam, ou então então, algum livro, ou algum, sei lá, vídeo que você tenha visto que possa trazer alguma informação a mais sobre Oxalá? com vocês um Itan de Oxalá no reino de Xangô. Tem isso inclusive se vocês procurarem na internet, no YouTube, tem esse filmado, esse itam muito bonitinho, brasileiro, Aí, viu? Ó, que eu assisti inclusive esses dias. Conta o Itam que Oxalá iria visitar Xangô, só que antes de visitá-lo, ele conversa com um Babalaô, e o Babalaô disse para ele não ir, que daria ruim na visita dele, daria muito ruim. Mas, mesmo assim, Oxalá diz que iria. Então, já que ele iria, o Babalaô diz que ele não deveria se rebelar com o que ia acontecer, que ele deveria permanecer calmo e que no tempo certo as coisas se resolveriam, já que era o que ele pretendia. E ele viajou a Oió, onde Xangô era rei. isso aí. Chegando em Oió, ele viu um cavalo muito bonito que ele havia dado a Xangô, um cavalo branco lindíssimo. E ele percebeu que o cavalo havia fugido dos estábulos e resolveu levar o cavalo de volta para Xangô. Só que o que acontece é que os guardas de Xangô acham que Oxalá roubou o cavalo e prendem Oxalá. Levam ele para os calabouços, que cabe aí uma curiosidade, na verdade era um buraco com uma grade por cima, e deixam ele lá, mofando, sem julgamento, e ele fica preso durante 7 anos. Ao final dos 7 anos, o Xangô, tentando resolver o que havia acontecido, tentando entender o que havia acontecido, consulta um Babalaô, e o Babalaô diz que a partir daquele momento eles conseguiriam saber o que era. E que havia um preso, um homem que havia sido preso injustamente Justamente. dentro do reino dele. E Xangô pede para que tragam esse homem para que ele possa rever o que tinha acontecido. E quando esse preso chega, esse preso é Oxalá. Xangô, sentindo-se humilhado, pede desculpas, pede perdão ao pai, né? Nesse Itam, Oxalá é pai Sim. de Xangô, e ele informa que pede desculpas e fala que a partir daquele momento Xangô não aceitaria injustiças, que Oxalá seria ovacionado, que haveria uma retribuição, e ele pede perdão ao pai por essa prisão sem justiça. Oxalá, lembrando do Babalaô, perdoa, entende o conselho, entende o que havia acontecido, inclusive por sua própria vaidade ou orgulho de querer fazer a viagem, mesmo sabendo que não deveria. Exato. E perdoa. E a partir daquele momento, Oió volta a ter a riqueza e a fartura que tinha antes daquilo. Então, fica esse Itam, tem um vídeo
bem bonitinho na internet Legal. sobre esse Itã, eu achei bem legal. A gente vai tentar procurar, vou tentar procurar o link de Boa. novo e colocar aí nos comentários. Boa. Acho interessante, né? E eu acho que é bacana. O que é conclusivo aí também, né, dentro desse Itã, todo Itã tem um lado filosófico, né, para a gente compreender tanto a essência do orixá, o que se aprende com esse Itã. E aí, se a gente for pensar, né, tipo, Oxalá, é bem a lição de Oxalá, na sua vaidade, na sua soberba, na sua convicção de si, deixa de lado o conselho do Babalaô. Lembrando que Babalaô é o senhor, é o que conhece o segredo, é o, sabe, o Isso, pai do o pai segredo, do né? segredo. Babalaô, pai Então do ele sabe o oculto. que ele está falando. Sim, e o Babalaô, ele sabe disso porque ele consulta oráculo, consulta Ifá, né? Enfim, e aí a consulta com a divindade fala para que ele não vá, e Oxalá na sua, não, eu sei o que eu sou, eu sei quem eu vou, vai. Né? Dentro desse questionamento também ele fala assim, poxa, como eu vou ser preso injustamente no reino de Xangô? Não tem como. Então, assim, olha que lição, cara. A sua soberba, entendeu? A sua vaidade, o seu egocentrismo, ele pode quebrar até a justiça de Xangô no reino de Oió, onde ele é o maior rei que existe entre todos os orixás. É para dar no meio, entendeu? Para quebrar mesmo, entendeu? Então é bem essa a lição de Oxalá. Você ter humildade, de você saber ouvir, de você entender, de você ensinar, de você aprender, de você compartilhar. Como você vive no mundo e como o mundo influencia você. Sacou? Esse Itã é fantástico, né? Muito bom. Essa passagem do Itã, onde está Oxalá, se eu não me engano, o Exu pinta Oxalá 3 vezes. Então, é para causar mesmo. É o papel de Exu, né? O aplicador da justiça, o aplicador da lei, né? Você tem que não dá desvio, você não dá jeitinho para Exu, né? Exu é aplicação da própria lei universal do negócio, né? Ele Então não vai aplicar aquilo adianta. que é. Você é o Oxalá você é o Oxalá, você é o orixá do pano branco, fez merda, te suja. Desculpa. É assim que funciona a lei. Coloca aí embaixo no comentário, mostra Boa. pra gente, Manda o coloca link. um link, sei lá, conta com as suas palavras aí. Quem sabe a gente não faz um compiladinho de tans interessantes Boa, e seria legal. coloca um programa só sobre tans, explicando, até fazendo isso que o Bob acabou de fazer, tentando trazer uma simbolismo, né? uma lição através do Itan. A gente faz isso tanto na escola dominical, né, aprendendo salmos e tudo mais, por que a gente não pode aprender com os nossos Itãs? Muito bom, gostei Aqui é o bastante. fundamento das histórias, né? Dos Itãs. Muito Lições. bacana. Pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante do episódio de hoje. Foi muito gostoso ter feito e ter aprendido um pouco sobre Oxalá. Acabaram surgindo algumas dúvidas, alguns questionamentos, como sempre acontece comigo, já não é novidade para vocês. Espero que esses mesmos questionamentos tenham aparecido em vocês, o como vocês ouviram e trouxeram o nosso Itã, até a explicação do que aconteceu com Oxalá, o que o Baba disse, Bem legal. e tragam também para a vida de vocês alguns desses questionamentos, alguns desses erros, alguns desses acertos. Introspecção em si, né? Acho que é interessante de forma. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí nos comentários. Tragam os itãs que vocês já ouviram sobre Oxalá. A gente já ouviu alguns diferentes. A Iá já contou um pra gente aqui nos bastidores. Espero que vocês coloquem bastante coisa aí pra gente poder discutir. Quem sabe mais pra frente a gente resume e traz alguns desses itãs que vocês trouxeram e faz um episódio só sobre itãs, tentando destrinchar cada um deles. A gente não conversou sobre os pontos de Oxalá, que é bastante interessante. Se vocês quiserem, a gente pode conversar sobre pontos também dos orixás. É um assunto bem interessante. Como eu já disse a vocês, eu sou bem sem nenhum tipo de prática, com 4 pés esquerdos para tocar qualquer tipo de instrumento, mas eu gosto de ponto. Com o pé? Com o pé. Já pensou? Legal. Gente, peço para vocês entrarem nos seus comentários, curtirem, compartilharem o nosso vídeo. Entrem no nosso Instagram,
Através dele vocês vão conhecer um pouco mais da nossa casa, dos nossos trabalhos. Peço que vocês entrem também no Instagram da nossa ONG, para que vocês possam ajudá-los, colaborar com mantimentos, colaborar com aquilo que for possível, e se vocês tiverem a disponibilidade, também colaborar com o seu voluntariado, que talvez seja uma das coisas mais importantes, uma das coisas que a gente mais precisa hoje. Não só para a gente, mas para vocês também. Agradeço muito. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. A gente agradece e espera vocês no próximo episódio. É isso aí. Obrigado. Até a próxima.